Fala pessoal, sejam bem-vindos a essa aula sobre padronização do trabalho. É sobre isso que nós vamos falar, sobre a importância dos processos na sua organização e mais do que padronizar o trabalho, garantir que as pessoas sigam o padrão. Eu sei que essa é provavelmente a sua dificuldade como empresário, como líder, porque é a dificuldade de muitas empresas, ter um processo padronizado. Eu vejo muita empresa atribuindo funções, falando o que precisa ser feito, quem precisa fazer, mas raramente as pessoas conseguem explicar bem o como tem que ser feito esse trabalho. Essa é a função do trabalho padronizado. E antes de mais nada, eu quero te dizer que entendo que não é um trabalho fácil. Definir como o trabalho tem que ser feito é só uma parte. Garantir que as pessoas sigam o que foi definido é uma outra parte essencial. Por isso é importante fundir processos com as pessoas que estão ali para desempenhar esse processo. Fato é que o ideal é que a pessoa que está no chão de fábrica ou na linha de frente da atuação de uma empresa de serviços, de qual empresa for, ela precisa ter o trabalho inteiro padronizado. Mas para que você construa um padrão eficiente, você não tem só que escrever como tem que ser feito no seu ponto de vista. Você tem que garantir que todas as pessoas envolvidas participem e entendam a importância. Nessa aula, nós vamos aprender a construir um documento que seja funcional, que seja prático e que as pessoas saibam o que usar. Você vai entender o que precisa constar em um trabalho padronizado e o que não é importante que conste. Qual é a forma certa de disponibilizar, como treinar as pessoas para seguir esse trabalho padronizado e como garantir que essa condição padrão de operação ela não seja para sempre, que você tenha momentos para rever o trabalho e melhorar o trabalho. Então, até agora, nós já falamos algumas coisas sobre como é importante garantir que as pessoas estejam cientes da importância do trabalho padrão, como ter um método não só para padronizar o trabalho, mas também para melhorar o trabalho e quais são os elementos que precisam constar num bom trabalho padrão. O trabalho padrão, uma vez que ele é estabelecido, ele vai ser exposto no local de trabalho e vai servir de referência para que os profissionais saibam como o trabalho tem que ser desempenhado. Além disso, esse trabalho padrão ele serve de referência para a melhoria contínua, porque senão a ideia de melhorar o processo, ela depende de ter um processo. A função do trabalho padrão, essencialmente, é estabelecer a condição inicial e a partir dela você vai melhorando o trabalho das pessoas, padronizando num nível melhor. Você melhora o trabalho e padroniza o trabalho, para depois melhorar de novo. Então o trabalho padronizado não é estático, ele vai estar sempre evoluindo, as pessoas têm que saber que elas podem melhorar o trabalho, mas elas têm que consolidar esse novo padrão. É igual a um corredor, que a vida inteira treinou para fazer 100 metros em 10 segundos, e a hora que ele chega em 10, ele fala, agora ok, o resto da vida eu quero garantir 10 segundos. Não, ele sempre vai estar buscando evoluir. E a hora que ele alcança um novo padrão, ele estabelece, consolida aquele marco e começa a melhorar a partir daquele patamar. É assim que tem que ser na empresa também. Melhorar todo dia, mas garantir que essa melhoria não se perca e não seja aleatória. A função de um documento que padroniza o trabalho é garantir o nível inicial da melhoria. E a maioria dos ambientes de trabalho que eu conheço, tanto de serviço quanto de manufatura, em qualquer segmento, empresas de metal mecânica, de produção, consultórios odontológicos, escritórios de contabilidade, restaurantes, eu sempre vejo alguém vindo de outro setor recebendo uma orientação de o que é para fazer, quem que é para fazer, mas raramente como tem que ser feito. Muito menos uma descrição de quanto tempo tem, qual é o tempo ideal para que aquela função seja feita e qual a sequência em passo a passo para que a atividade seja feita a contento. Essa é a função do trabalho padronizado. Bora construir isso junto e se você que está aqui gosta da ideia de ter trabalho padrão, fica até o final porque eu vou disponibilizar uma planilha onde você vai ter o template ideal para conseguir garantir que todos os elementos de um processo bem definido existam e estejam à vista da sua equipe. Eu vou citar agora 3 coisas que não podem faltar em um trabalho padronizado. A primeira coisa que não pode faltar num trabalho padronizado é tempo TACT. TACT é um conceito que é fundamental para você, empresário, líder, entender.
pouca gente conhece, mas quem conhece se beneficia muito disso. A ideia é muito simples, eu vou te explicar agora. Imagina que você trabalha numa fábrica de cadeira. A sua função é parafusar o assento da cadeira na estrutura de metal. É isso que você tem que fazer. A sua empresa, ela vende 100 cadeiras por dia e só você faz esse trabalho. Então, todo dia você precisa fazer 100 cadeiras. Vamos supor que você trabalha em torno de 500 minutos, um pouco mais de 8 horas. 100 cadeiras é o que você tem que fazer, 500 minutos é o seu tempo. Quando eu pego o tempo disponível, que é 500, e divido pela demanda, eu tenho o tempo TACT, que é quanto tempo eu tenho para fazer uma cadeira. Ou uma geladeira, se eu trabalho na fábrica de geladeiras, ou um cliente num consultório odontológico. Qual que é o ritmo da minha demanda? No nosso exemplo, 5 minutos. 5 minutos é o tempo que eu tenho para fazer uma cadeira. Esse tempo ele é essencial de ser conhecido, porque é ele que vai me dar ideia de ritmo e vai me ajudar a entender se eu estou atrasado ou adiantado. Porque ao invés de esperar até as 5 da tarde para descobrir se esse funcionário que monta a cadeira vai ter feito um bom trabalho, você tem a oportunidade de, às 8 da manhã, quando ele já trabalhou 1 hora, entender se ele já fez as 12 cadeiras, já que ele tem que fazer uma a cada 5 minutos. E ali você já começa a ter a oportunidade de ajudar o seu colaborador a organizar a produção de modo a atender essa demanda no fim do dia, ao invés de esperar o fim do dia para descobrir que não fez as 100 cadeiras. E por que tem que estar no trabalho padronizado essa informação? Porque vai dar referência de ritmo para o seu colaborador. Um princípio importante da gestão é garantir que você consiga atender a demanda no ritmo em que ela acontece. Não adianta trabalhar rápido demais. Imagina que você tem capacidade de fazer uma cadeira a cada 2 minutos. No final do dia você consegue fazer 220 cadeiras, mas só vende 100. As outras 120 que você fez vai para o estoque, mas estoque é custo. E sempre que você começa a desorganizar o fluxo de recebimento de pedido com o fluxo de produção, você tende a ter mais desperdício, uma empresa mais cara, que precisa de um armazém para guardar essas cadeiras, que precisa de mais caixa, porque compra tudo antes da hora. Esse é um motivo para que você sempre tem que conhecer o tempo TACT, que é o ritmo que o trabalho acontece. Trabalho padronizado não pode faltar tempo TACT, e agora você já sabe que é só pegar o tempo que você tem para fazer e dividir pela quantidade de produtos ou clientes que precisam passar por aquele tempo, por aquele intervalo. Então a segunda coisa que é importante para um trabalho padronizado é você fazer constar a sequência exata de trabalho, em que ordem eu tenho que fazer as coisas, o que tem que ser feito antes. Para te dar um exemplo simples, imagina que você vai fazer um café na sua casa. A primeira coisa é pegar a vasilha que vai ser usada e colocar determinada quantidade de água. Colocar sobre o fogão, acender o fogão, aguardar a fervura. Esse passo a passo é como se fosse uma receita de bolo que vai garantir que você não se esqueça de nada. Ele é uma referência do que precisa ser feito e de em que ordem precisa acontecer essa atividade. Com isso, a chance de erro diminui bastante. Se você convencionou que sempre vai ferver 3 copos de água e sempre vai adicionar 1 colher de açúcar para cada copo de água, quanto mais à vista estiver essa orientação, maior a chance de todo mundo manter o trabalho padronizado. Essa é a ideia. Um passo a passo que garanta que as coisas sempre aconteçam da mesma forma ou de uma forma melhor. Lembrando que toda vez que você melhora o trabalho, você cria um documento que formaliza essa melhoria. Uma terceira coisa que é essencial é o conceito de estoque padrão. Estou falando aqui coisas que não são triviais, que muita gente às vezes pode não lembrar de colocar num documento de trabalho padronizado. Estoque padrão ele é uma ferramenta importante para deixar claro como o trabalho está organizado. Então, para que não fique um caos, imagina de novo aquela fábrica de cadeiras. Eu tenho que montar 100 cadeiras por dia, uma cadeira a cada 5 minutos. Como eu tenho que encontrar o meu local de trabalho? Quantas cadeiras tem que estar disponível no meu local de trabalho? Porque isso vai me garantir uma organização e vai garantir que eu sempre faça as coisas do mesmo jeito. E um erro que eu vejo de muito empresário, de muitas pessoas que documentam o trabalho, é que elas acabam não fazendo isso. E aí, apesar de ter uma sequência de trabalho pré-definida,
cada hora o ambiente está de um jeito. Então, como que eu vou ter um trabalho padrão se eu não tenho um ambiente padrão? É daí que vem a importância de definir quantas cadeiras vão estar sem estofado, quantos estofados estarão ali. Quanto mais padronizado for o ambiente de trabalho, maior a chance de o trabalho ser de fato padrão. Wesley, mas você está falando de trabalho padronizado e qual que é o ideal? Quer dizer que eu tenho que ter 100% das atividades padronizadas na empresa? Não necessariamente. Caso a gente esteja falando de supervisores, de líderes, quanto mais alto na hierarquia, menor a necessidade de padrão, porque o trabalho dessas pessoas passa a ser ajudar as outras pessoas a executarem o padrão. Mas se o colaborador é linha de frente e a atividade ela é muito operacional, ela tem que ser 100% padronizada. Essa é a condição ideal. É isso que a Toyota ensinou para o mundo inteiro e garantiu que ela se tornasse uma referência em sistemas de gestão. Garantir que todo mundo que está na linha de frente na operação tenha um trabalho 100% padronizado. Continuando nessa lógica, quero que vocês imaginem, você pode fazer em A4, em A3, e o trabalho padronizado não tem que ser bonito, ele tem que ser funcional. Eu vou fornecer para vocês um material que vai ter todos esses elementos. Você vai descrever, além do que eu já citei, quais as ferramentas são necessárias para fazer o trabalho. Então, se o seu trabalho é fazer a montagem dessas cadeiras, qual a chave que tem que ser usada? Bom, é a chave de boca 3/4, porque o parafuso é esse. Além disso, você precisa ter um martelo, ou um martelo tal. Equipamentos e ferramentas necessários precisam constar naquele trabalho padronizado. Porque senão, numa rotina normal, a hora que você começa a fazer a atividade, você se lembra que faltou uma chave. Aí você perde tempo e o seu funcionário se perde procurando essa chave e a produtividade vai embora. Por isso, quais são as ferramentas necessárias? Outra coisa que não pode faltar, EPI, equipamento de proteção individual. Quais equipamentos ele precisa? Precisa estar de luva? Isso precisa constar em algum lugar à vista, porque se eu vejo, eu busco na minha memória aquela orientação e a chance de cumprir essa orientação é muito maior. Então, quais equipamentos de proteção individual precisam ser usados? Precisa usar touca? Precisa usar luva? Máscara? O que precisa ser usado? Tem que estar descrito. Então, até agora nós falamos da importância de entender o tempo TACT e formalizar esse tempo no documento, de ter uma sequência num passo a passo que também garanta o entendimento. Além disso, quais são as ferramentas necessárias para executar aquele trabalho, quais são os EPIs que precisam também estar disponíveis para fazer aquele trabalho. E o estoque padrão, a condição padrão, como que tem que estar o ambiente de trabalho, quantas peças em processo, quantas matérias-primas precisam existir para que o trabalho aconteça. Essa condição ela também tem que estar relatada no seu documento de trabalho padronizado. Outra coisa importante é que esse trabalho padrão é por pessoa. Então, se trabalham 3 pessoas naquela operação, naquela célula, naquele ambiente, são 3 trabalhos padronizados que precisam ser descritos. Trabalho padronizado é por pessoa e por processo. Se o processo de parafusar as cadeiras já foi descrito e é por um profissional que é feito, aí o trabalho de parafusar o encosto dessa cadeira é um outro documento que precisa ser redigido. Se você está a fim de construir uma cultura na sua empresa que garanta uma melhoria contínua e um nível de excelência na gestão, o trabalho do supervisor é identificar qual trabalho que não é padronizado e criar esse padrão. Porque é a partir daí que você vai começar a fazer a roda girar. Essa é a base de qualquer sistema de apuração de resultado, essa é a base de qualquer sistema de cultura de resultados e de qualquer empresa que de fato tenha pretensão de depender menos do dono, depender menos dos líderes, porque o trabalho ele é evidenciado a todo momento. Se você é supervisor, é líder de fábrica, o seu trabalho é encarar como desperdício, como perda, como problema, todo o trabalho que não é documentado. E aí, beleza, Wesley, você está me falando que esse trabalho precisa ser padronizado, mas como garantir que as pessoas sigam o padrão proposto? Como eu disse no começo, estabelecer o processo muito longe de onde ele acontece é a receita para dar errado. Você precisa se aproximar das pessoas e levar a opinião delas em conta na fase prévia, na fase em que você está construindo o trabalho. Porque a partir dali as pessoas vão se sentir mais donas do processo, elas vão poder contribuir. Na minha experiência, os processos que não funcionam, via de regra,
é porque o empresário definiu de longe demais, ele quer impor o jeito dele de fazer as coisas. E quando o processo tende a não ser respeitado, é porque as pessoas no ambiente de trabalho acreditam que sabem fazer melhor. Então você precisa ouvir elas, fazer um trabalho de persuasão ou de entendimento para garantir que haja consenso entre quem está propondo o trabalho e quem vai executar o trabalho. Sempre vai ser uma balança entre o processo e as pessoas. E essa balança tem que ficar bem nivelada, não tem que pender para o lado da pessoa que quer impor o processo, mas também você não pode ficar refém das pessoas que estão na execução. Por isso, o diálogo. São 5 Ds. Diálogo, 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 5 vezes. Garantir que sempre exista muita conversa antes de estabelecer o padrão. Porque senão tudo que você vai ter é algo colado na parede que ninguém nunca vai levar em conta. Dando sequência às nossas ideias e do que precisa constar no trabalho padronizado, eu quero até que você faça um exercício aí, e você fica à vontade para fazer. Se você está em mais de uma pessoa, você pode fazer o seguinte exercício: pegar uma folha de papel em branco, dobrar ela e fazer um furo no meio. Só essa orientação. Se você quiser pausar o vídeo e fazer o teste, se você está em 2, 3, 5 colegas, façam essa dinâmica, sem olhar um para o lado. Tenho certeza de que você vai fazer de um jeito, o seu colega vai fazer de outro e o outro colega entendeu que o meio era em outro lugar. É isso que acontece toda vez que a gente não estabelece bem o padrão. Por isso o trabalho padronizado é importante, porque se você descreve com clareza como dobrar a folha, o meio da esquerda para a direita, na vertical ou na horizontal, o furo é no centro, mas espera aí, da base ou da parte mais larga da folha. Olha quantas variáveis existem no simples processo de dobrar uma folha de papel e fazer um furo. Imagina na sua empresa, que provavelmente é muito mais complexa. Por isso, o trabalho padronizado tem que ter a referência do produto final daquele processo. Quando eu fizer o passo a passo, como que vai ficar o produto? Qual a condição final esperada? Visualmente, eu preciso enxergar isso no trabalho padronizado, porque a minha chance de errar diminui. Além de falar o passo a passo do processo, eu mostro como que no final esse produto tem que estar. Além disso, é importante que eu tenha também os pontos críticos, que envolvem qualidade ou segurança do operador, e destaque isso para ele em forma de mensagens com highlights, como eu vou mostrar para vocês no exemplo aqui do computador. Sempre que eu tiver uma situação que é importante de ser notada, por exemplo, no caso da nossa folha, eu quero especificar o diâmetro do furo. Eu evidencio aquilo num nível maior de detalhe. É como se eu tirasse uma foto e desse um zoom. Daqui a pouco eu mostro para vocês no computador isso com mais detalhes. Evidenciar como que vai ser o final desse processo, como que vai ficar depois de seguir o passo a passo, é importante. Evidenciar pontos críticos de qualidade, de segurança, também são bastante importantes. Então, se você olha para essa tela, você vai começar a ver quanta coisa cabe em uma folha exclusiva. Essa é outra dica: não crie um livro, porque as pessoas raramente vão ter o estímulo necessário para folhear e interpretar esse trabalho. Você não está fazendo um manual. O trabalho padronizado é à vista. Por isso, como vocês podem ver nessa tela, tudo que a gente citou e mais algumas coisas que eu vou citar agora estão em uma única página. O nome da empresa e o título, que vem acompanhado do nome da célula, da linha, do lugar onde o trabalho vai acontecer, sobre qual operação é aquele trabalho padronizado, qual é o produto que vai ser fruto desse trabalho padronizado, quem está redigindo esse trabalho, que dia e quem tem o papel de aprovar esse trabalho. Tudo isso está no cabeçalho do nosso documento. Além disso, você também tem que levar em consideração, como nós falamos, o tempo TACT, que nesse exemplo, 40 segundos por peça. Quantas peças por dia eu tenho que fazer? Também, opcionalmente, você pode colocar, no nosso caso, 675. Quantas ferramentas e quais ferramentas são necessárias, quais equipamentos de segurança, o passo a passo do trabalho, e aqui trabalho manual, quantos segundos vai levar, o trabalho automático, quantos segundos vai levar. Olha que legal esse gráfico, que ilustra esses tempos em maneira gráfica e visual.
e com isso você consegue evidenciar. Tá vendo a linha verde? Ela representa o tempo total, o tempo TACT. Então percebam que além da lista do que precisa ser feito em sequência, tem quanto tempo cada atividade leva para ser feita. Inclusive as atividades que são automáticas, que são tempos de máquina. Isso facilita bastante o entendimento do trabalho e nesse exemplo específico tem um gráfico que ajuda a entender quanto tempo eu levo para fazer o trabalho, baseado na medição que foi feita, versus quanto tempo eu tenho para fazer o trabalho, que é o tempo TACT. Essa linha verde representa o tempo TACT. E aqui a gente evidencia que o trabalho vai facilmente ser feito dentro do tempo TACT, ou seja, o cliente vai ser atendido. Isso é evidenciado nesse gráfico, de maneira muito simples, de modo que não só quem planejou o trabalho, mas quem faz o trabalho tem clareza de que dá para ser feito. Aqui em cima, no layout da área de trabalho, a gente sabe o passo a passo e onde acontece. Olha, eu começo lá no tanque de estanqueidade, e aí depois eu vou para o produto acabado, matéria-prima, dobradeira, como também é evidenciado nesse croquis bastante simples que você pode fazer com as formas do Excel. Cada losango verde nesse exemplo representa pontos onde a qualidade tem que ser verificada, cada cruzinha amarela representa pontos onde a segurança tem que ser verificada e cada bolinha cinza é um estoque padrão em processo. Lembra que eu falei da importância de ter estoque padrão, de estar bem definida a condição ideal de operação? Pois é, esse layout nos ajuda com isso, é um croquis de como o trabalho tem que acontecer e de qual é o fluxo físico desse trabalho. Aqui uma foto, uma ilustração do produto, que é um tubo com dobra e claramente você percebe aonde essa dobra tem que ser feita, porque tem uma referência de ideal no fim do trabalho. No cantinho inferior direito, quais são os pontos críticos de segurança e o que tem que ser verificado em termos de qualidade. Como aqui consta verificar a climpagem lá no passo 3, para ver se não tem umidade, verificar o ângulo da dobra, atenção, risco de acidente nas mãos, tudo isso é ilustrado aqui, além dessa legenda que também está no canto inferior direito, que mostra se a operação é manual, automática, se é movimentação. Percebem que um bom trabalho padronizado, ele cabe em uma página e ele é rico em detalhes e em informação. Essa é a minha sugestão para você. Eu quero que você, na sua empresa, garanta que todos saibam não só o que tem que ser feito, mas como tem que ser feito. Com isso, você vai ter construído o alicerce para garantir uma empresa que tem processo. E processo é uma das coisas mais importantes para quem quer ter uma empresa que funciona e não uma empresa que te escraviza. Porque é isso que acontece quando você não tem processo. Além de ter processo, criar e cultivar o hábito da melhoria contínua vai fazer de você um bom empresário, um bom líder e dono de uma empresa que cresce todo dia. Essa é a proposta do método Hélice. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que é sobre processos e trabalho padronizado. Mas muito mais do que definir processo, você precisa aprender a, de fato, criar uma empresa que tenha cultura de resultados e que consiga, além de ter processos claros, ter uma cultura de melhoria contínua por meio de indicadores de desempenho e de uma rotina que garanta que a empresa se desenvolva sempre. E se você gostou e quer saber mais, eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar mais conteúdos, conhecer mais sobre o nosso trabalho, porque há mais de 10 anos eu tenho ajudado empresários a construir empresas que crescem todo dia. Quem sabe a sua não é a próxima?